Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, alunos do curso de Soteriologia, estamos chegando ao final do nosso curso. Precisamos muito da graça de Deus para concluí-lo segundo os desígnios do Senhor. Invoquemos o auxílio divino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua divina consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Então, caríssimos, hoje nós vamos começar a nossa aula tratando de outra categoria, de outra ideia, de outro termo muito importante na soteriologia. Como veremos, um termo muito importante na soteriologia, de modo especial protestante, que é o termo reconciliação. Todos nós nos lembramos de passagens bíblicas, especialmente paulinas, aonde esse termo reconciliação aparece. É um termo-chave para a mediação, este de reconciliação. Este conceito aparece, como eu dizia, nas cartas paulinas, em diversos textos. Por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 20. Vamos ler. Ora, tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Versículo 19. Sim, foi o próprio Deus que, em Cristo, reconciliou o mundo consigo, não levando em conta os delitos da humanidade, e foi Ele que pôs em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo. É como se Deus mesmo fizesse seu apelo através de nós. Em nome de Cristo vos suplicamos, reconciliai-vos com Deus. 3 versículos, 5 vezes a gente encontra termos que têm essa mesma raiz da reconciliação. Então, a gente vê quanto essa passagem seja importante. Romanos 5:10. Vamos lá para a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 10. Escreve São Paulo: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho, quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos mediante a sua vida. E é interessante, se a gente pegar a continuação desse texto, nós vamos ver que vai aparecer de novo no versículo 11. Estou comparando aqui o texto em português com o texto grego para confirmar a minha impressão, mas é verdade, aparece de novo a raiz do termo reconciliação lá no versículo 11. Então vamos ler o versículo 11. Ainda mais nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele, por Cristo, que desde agora recebemos a reconciliação. Então, catalagen. Então tá certo. Agora vamos ver uma terceira passagem, Efésios 2:16.
O texto diz: reconciliando os dois com Deus, trata-se dos dois povos, judeus e pagãos, reconciliando os dois com Deus em um só corpo, mediante a cruz, na qual matou a inimizade. Então aparece de novo o termo reconciliação. Estes textos lidos incluem, no conceito de reconciliação, a noção de mediação descendente, ou seja, Deus reconcilia o mundo consigo em Cristo. Deus, através de Cristo, reconcilia o mundo consigo. E também a mediação descendente, ou seja, a mediação ascendente, a reconciliação que ocorre graças ao fato de que Cristo morre na cruz, graças ao fato de que Cristo oferece ao Pai, em favor dos homens, a sua própria vida. Então, vejam que no conceito de reconciliação, assim como acontece no conceito mais amplo de redenção, essas duas direções da mediação estão presentes. A mediação descendente, aquela que desce de Deus para os homens, a mediação ascendente, aquela que sobe de Deus para os homens. Descendente, em primeiro lugar, porque os textos deixam claro, né, que é Deus quem reconcilia os homens com Ele, através de seu Filho Jesus. Então é descendente, Deus é que vem salvar os homens através de Jesus Cristo. Mas também é presente nesses textos a ideia de que Cristo realiza a salvação pela sua cruz, pelo seu sacrifício de amor, pelo seu sangue derramado, pelo sacrifício, pela oferta de vida que ele faz ao Pai. Essa oferta que sobe ao Pai em favor dos homens. Então, aqui também tem o aspecto ascendente da mediação, né? Entretanto, se a gente estiver atento aos textos, é claro que São Paulo sublinha com maior ênfase a iniciativa divina em favor dos homens. O aspecto descendente, ele fica em relevo, ele está realçado nos textos paulinos. Paulo enfatiza a mediação descendente. Por esta razão, o termo, né, reconciliação, ele vai se apresentar como um termo ideal para servir como uma espécie de guarda-chuva, como uma espécie de teto, guarda-chuva, para toda a reflexão soteriológica de alguns autores, especialmente autores protestantes. Então é muito comum que na soteriologia protestante o termo reconciliação, baseado em São Paulo e com essa linha da mediação descendente colocada fortemente em relevo, ele seja, vamos dizer, a categoria ideal para falar dessa ação divina que nos salva, deixando de lado, quase que esquecendo, a colaboração da humanidade de Jesus na obra redentora, na obra de reconciliação. Certo? Então, essa é uma observação importante. Essa categoria reconciliação vai se tornar uma categoria muito importante, como uma espécie de guarda-chuva, sob a qual todas as entrelinhas da soteriologia vão ser desenvolvidas, né? Especialmente essa categoria lida ali à luz de São Paulo, com esse relevo claro, forte, da dimensão descendente da reconciliação, da mediação. Deus reconcilia o mundo através de seu Filho, ponto. Deixando um pouco de lado, na tradição católica isso vai ser diferente, deixando um pouco de lado o aspecto da humanidade de Jesus, que colabora, que se oferece como sacrifício ao Pai pelos homens, certo?
Essa tendência a gente vai notar em autores como Karl Barth. A soteriologia de Karl Barth, na sua dogmática, ela vai nessa linha. A reconciliação como categoria, vamos dizer, como uma ideia central, fundamental, sob a qual ele constrói a sua reflexão. E aí, no desenvolvimento da sua soteriologia, claro, um pouco como acontece já em Lutero, não há aquele necessário destaque, não se coloca em relevo a importância da vontade humana de Cristo nessa obra redentora. Não é? Em outras categorias da soteriologia, o aspecto da vontade humana de Cristo fica mais claramente em relevo. É o caso, por exemplo, da noção de satisfação, da noção de sacrifício, daquela de resgate e, finalmente, na última que nós vimos há pouco tempo, aquela de mérito. Nessas quatro, satisfação, sacrifício, resgate e mérito, é muito mais fácil a gente compreender a importância da vontade de Cristo que colabora com a obra redentora e, consequentemente, a importância também da nossa colaboração humana à obra da redenção na nossa vida. Na redenção subjetiva, nós vamos colaborar com a obra redentora. Por essa razão, esse conceito, pelo que eu estou dizendo, esse conceito acaba sendo muito utilizado pela soteriologia protestante, o conceito de reconciliação à luz de São Paulo, à luz da ênfase que São Paulo dá nos seus escritos ao aspecto descendente, colocando em relevo a iniciativa divina através de seu Filho Jesus Cristo. O que estamos dizendo vale também para outro autor protestante conhecido, que é Pannenberg. Pannenberg, na sua obra Teologia Sistemática, se eu não me engano, no segundo volume dela, ao menos em alemão, no segundo volume, ele apresenta a sua soteriologia sob o título de reconciliação. Então, a reconciliação é uma categoria fundamental do pensamento soteriológico de Pannenberg, entendida da forma como estamos dizendo para vocês. À luz de São Paulo, desse relevo que São Paulo dá ao aspecto descendente da reconciliação, colocando em evidência a ação divina e, de um modo mais implícito, mais discreto, o aspecto da colaboração humana de Jesus Cristo à obra redentora. Uma sistematização católica, evidentemente, tem que percorrer um caminho diferente daquele trilhado pelos protestantes, grandes autores protestantes que estamos citando aqui, Karl Barth, Pannenberg. Mas é uma sistematização católica deve integrar, ainda os conceitos que sublinham o fato de que a mediação de Cristo se realiza em Cristo enquanto homem. Lembrem-se de 1 Timóteo 2,5, onde se diz que Jesus Cristo, ele é mediador, o único mediador entre o céu e a terra, o homem Jesus Cristo. E aí justamente se destaca o aspecto da humanidade de Jesus Cristo. Eu aqui destaco tudo o que nós já estudamos sobre isso no início do nosso curso de soteriologia. Não é obra do acaso que a reconciliação, à luz de São Paulo, à luz do como São Paulo aborda o tema, não apareça entre os 4 modos com os quais Tomás descreve o efeito da paixão. Quando São Tomás vai, na terceira parte da Suma, falar dos efeitos da paixão de Cristo, ele vai destacar uma série de categorias fundamentais da soteriologia. Mas ele vai deixar, ao menos à primeira vista, de lado a ideia da reconciliação. Ela não vai aparecer à primeira vista entre os efeitos da paixão de Cristo. Quais são os 4,
os 4 efeitos da paixão de Cristo, né? Os 4 modos com os quais Tomás descreve o efeito da paixão de Cristo. Santo Tomás vai falar do mérito, da satisfação, do sacrifício e do resgate. O termo, então, reconciliação, o Padre João Paulo não aparece, ele aparece dentro de um deles. A reconciliação, neste contexto, aparece como escopo ou objetivo do sacrifício. Se você pode ler na Suma Teológica, na terceira parte, na questão 8, no artigo 3, São Tomás vai dizer que o sacrifício é um ato realizado em honra de Deus em vista da reconciliação. Ou seja, tendo como objetivo a reconciliação. Então, o tema da reconciliação, que é muito paulino, ele entra dentro dessa reflexão de Santo Tomás sobre a paixão no contexto do sacrifício. Porque o sacrifício ele coloca em relevo mais o lado humano de Jesus. Coloca em relevo a importância da humanidade de Jesus. E é claro que esse sacrifício ele é eficaz, ele é possível, ele pode alcançar tudo o que ele alcançou, porque Jesus é Deus, claro, o sujeito é divino. Mas o sacrifício pode acontecer porque Jesus é Deus, ou Jesus é homem, perdão. Se Jesus não fosse homem, Jesus não poderia morrer numa cruz. Jesus não poderia sofrer se ele fosse só Deus, e muito menos morrer. Então fica evidente a importância da humanidade de Jesus. E aí ele trata então, com a finalidade, o sacrifício é feito, oferecido a Deus, para a honra de Deus, com a finalidade da reconciliação. Dessa reconciliação que só Deus pode realizar. De uma reconciliação que tem, né, um aspecto primordial divino. Deus é aquele que dá início à reconciliação, aquele que pode promover a reconciliação. Mas ele faz isso por meio de Jesus Cristo, que se oferece, que se sacrifica na sua humanidade ao Pai para salvar todos os homens. Então, assim, Santo Tomás, ao colocar o tema da reconciliação dentro do sacrifício, ele equilibra o aspecto descendente e o aspecto ascendente da mediação. A humanidade que se oferece em sacrifício, aspecto ascendente. A divindade, que é quem pode realizar a reconciliação por meio de Jesus Cristo, que justamente é aquele que se oferece em sacrifício. Então fica claro os dois aspectos, descendente e ascendente, né? Ou dentro do sacrifício, que é mais claramente ascendente, aparece o elemento da reconciliação, que, à luz de São Paulo, é prevalentemente, não exclusivamente, mas prevalentemente, é descendente. Tá bom? Então, a reconciliação neste contexto aparece como o escopo do sacrifício. O sacrifício é um ato realizado em honra de Deus em vista da reconciliação. É mister recordar ainda que a obra salvífica de Cristo como homem, claro, supõe a iniciativa de Deus. Desse Deus presente na encarnação. Então, Jesus só pode realizar esse sacrifício e salvar os homens porque ele é o Deus encarnado. Ele é a segunda pessoa da Trindade que se encarnou. Então, é claro que a obra salvífica de Cristo como homem pressupõe uma iniciativa divina, pois Deus é que se encarna. E só encarnado é que a gente pode contemplar o Deus encarnado, é que pode realizar esse sacrifício salvífico para todos os homens, eficaz, com um poder e uma eficácia eternos e totais. Desta forma, a mediação ascendente é logicamente e historicamente sucessiva à mediação descendente. É claro, Jesus só pode oferecer a sua vida a Deus porque Deus se fez homem. Então, primeiro Deus se faz homem, e aqui é claro que tem a mediação descendente.
da mediação descendente, ela é a base da ascendente. A mediação descendente é o primeiro movimento da mediação. Deus se faz homem, certo? Então, a mediação, é claro que a mediação ascendente é logicamente, historicamente, sucessiva, posterior à mediação descendente, que é primeira. Assim vemos como a iniciativa da salvação é de Deus, mas esse Deus quis incluir na obra redentora a participação do homem, seja da humanidade de Cristo, na redenção objetiva, seja da nossa própria humanidade, na redenção subjetiva. Agora nós vamos, terminando aqui o nosso discurso sobre a noção, esse conceito de reconciliação. Espero que tenha ficado bem claro, né, para vocês. Nós vamos entrar num outro ponto. Para quem segue a nossa apostila, escrita pelo professor Dr. Manfred Hauck, nós estamos no ponto 6.3, o tríplice ministério de Jesus. Ele é profeta, sacerdote e rei. E nós vamos analisar um pouco esse tríplice ministério de Jesus à luz das noções de mediação descendente e ascendente, tá bom? Mas vamos primeiro introduzir o assunto. A tentativa de resumir a inteira soteriologia sobre o guarda-chuva dos três ministérios de Cristo, usar essa estrutura dos três ministérios de Cristo de um modo pedagógico, sistemático, para apresentar toda a soteriologia, toda a obra salvífica de Cristo, é antiga. Ela começou lá no século XVI, com João Calvino. Não se assuste. João Calvino, ele vai buscar apresentar justamente na sua cristologia o agir salvífico de Cristo, usando essas três categorias muito presentes no Antigo Testamento. Jesus é sacerdote, Jesus é rei, Jesus é profeta. E essas três categorias, segundo Calvino, dizem o todo da obra redentora de Cristo. Mais tarde, essa ideia vai penetrar na Igreja Católica, na teologia católica, através de autores como Dionísios Petavius, do século XVII, e o nosso, acredito já conhecido, Matthias Joseph Schieben, do século XIX. Então, autores do século... Perdão, o Dionísios Petavius é século XVII e o Schieben é século XIX. O ponto de partida, e assim vai ganhando popularidade também na exegese, na teologia católica, essa tripartição do ministério de Cristo, da missão salvífica de Cristo. O ponto de partida para descrever esse tríplice ministério de Jesus Cristo, porém, é ainda mais remoto. Vai lá no Antigo Testamento, né? Jesus tem uma missão salvífica e Jesus tem uma missão de sacerdote, rei e profeta, porque Jesus é o Cristo. Ou seja, esse termo Cristo está na base de tudo. O termo Cristo quer dizer, nós sabemos, o ungido. Messias seria o termo em hebraico, ou aportuguesando o hebraico, melhor dizendo. No Antigo Testamento, nós sabemos, eram ungidos com ritos prescritos os sacerdotes e os reis, na ordem. Os sacerdotes são ungidos desde Arão. Não faltam textos do Antigo Testamento que apontam isso. Havia todo um rito detalhado, prescrito, de unção sacerdotal. E a unção sacerdotal, ela estava associada à ideia da santificação. O sacerdote, ele era eleito por Deus, santificado por Deus para realizar um culto santo, para se dedicar ao santo num culto santo. Ele precisava ser santo. Kadosh, o santo é Deus.
Mas as coisas santas precisavam também ser separadas, consagradas, para exclusivamente estarem a serviço de Deus. A gente pode ler Levítico 8:12. Levítico 8:12. Vamos pegar aqui na página 40 da apostila, pelo menos na versão que eu tenho, na nota 189. Moisés derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para consagrá-lo. Mas também eram ungidos os reis. Com detalhes são descritas as unções dos primeiros reis de Israel. Particularmente você pode pensar, e creio que se recorde disso, Saul e Davi. Então a gente pode ir lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo de 1 a 10, vamos encontrar um pouco a unção de Saul. E depois no capítulo 16, versículo 13, a unção de Davi. É claro que existem a narração de outras unções de reis, a unção do rei Salomão, por exemplo, com a morte de Davi, né, feita pelo sumo sacerdote Sadoc. E outras. Mas bem, falamos de sacerdotes, falamos de reis, e agora temos que falar dos profetas. Era prescrita uma unção para os profetas? Os profetas não recebiam uma unção ritual no Antigo Testamento. Mas se associa normalmente o ministério dos profetas à ideia da unção. É uma espécie de metáfora para descrever, para dizer essa presença e a ação do Espírito Santo na vida e no ministério do profeta. Então o profeta era um homem onde se notava a presença e a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo assistia os profetas. O Espírito Santo inspirava os profetas. O Espírito Santo fazia os profetas fazerem coisas grandiosas. O Espírito Santo fazia os profetas estarem em sintonia com Deus. Então os profetas eram homens cheios do Espírito. Eram homens do Espírito de Deus, conduzidos pelo Espírito de Deus. Por isso se associava à vida dos profetas uma unção não ritual, mas uma unção espiritual. Eles eram ungidos pelo próprio Deus. Deus derramava sobre eles o seu Espírito. E a gente pode ler então um texto conhecido, lá no Trito Isaías, a gente pode ler Isaías 61, versículo 1. É o texto lido por Jesus, lá na sinagoga de Cafarnaum, no Evangelho de Lucas. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para levar a boa nova aos pobres, para curar os de coração quebrantado, proclamar aos cativos a libertação, aos encarcerados a liberdade. Versículo 2, para proclamar o ano da graça do Senhor. Então, vejam, o profeta se diz sob a ação do Espírito do Senhor. Esse Espírito está sobre ele, foi derramado sobre ele. Ele é ungido por Deus com o Espírito, né? Deste modo, o rito e a imagem da unção inclui uma ideia de consagração para o serviço de Deus, que se torna possível graças ao Espírito de Deus. Então, enquanto os sacerdotes são ungidos, eleitos para servir o santo, num culto santo, para as coisas santas, ele é separado e é ungido para isso, para mostrar que ele pertence a Deus, deve ter uma santidade em vista do culto, do serviço que ele presta a Deus. Os reis são ungidos também. E são ungidos para que se indique que eles foram eleitos, recebem a assistência do Espírito para conduzir o povo de Deus. O Espírito vai assistir os reis, para que eles tenham a sabedoria necessária para conduzir
o povo de Deus. Já os profetas são ungidos. Ungidos, por assim dizer, pelo próprio Deus, mesmo que não haja uma unção ritual prevista, mas são ungidos para estar a serviço de Deus também. Através da sua vida, da sua palavra, eles vão falar, vão agir em nome de Deus, dizendo o que Deus deseja que seja dito ao seu povo. Então o Espírito Santo ele vai fazer com que esses homens, sacerdotes, reis e profetas, no fundo, guiem o povo de Deus na direção da vontade de Deus. Pelo culto, pela palavra e pelo governo. Culto, sacerdotes, palavra, profetas, governo, condução, reis, guias, pastores. O servo de Deus, esse personagem tão importante lá do Deutero Isaías, o servo de Yahvé, como se chama normalmente, ou servo do Senhor, personagem no qual encontramos os pontos mais fortes de uma preparação veterotestamentária do ministério de Jesus. Ele é um profeta que dá a sua vida em expiação por muitos e será exaltado como um governador. Preste atenção no que eu acabei de dizer. Estou colhendo essas informações da apostila do professor Hauck. Ele é um profeta. Ele é um homem que fala em nome de Deus, escolhido por Deus. Profeta. Ele dá a vida, ele vai dar a vida em sacrifício vicário, vigário, em expiação por muitos. Ele vai dar a vida, vai realizar um sacrifício. Ele é sacerdote também. E será exaltado como uma figura de governo, como alguém que vai também ajudar a governar o povo de Deus, como um rei. Então a gente vê ele, no fundo, esse servo de Yahvé, ele tem um aspecto profético, ele tem um aspecto sacerdotal, ele tem um aspecto real, de rei, de realeza. Isso você pode ler, em cada um dos cânticos, unindo-os, os cânticos do servo de Yahvé. Dentro do que estou dizendo, você poderia ler Isaías 53, 12. Vamos ler esse versículo. Por isso vou partilhar muito com ele, e com os fortes dividirá os despojos. Pois entregou à morte sua própria vida, e foi contado entre os criminosos. Ele, porém, estava carregando os pecados de muitos, e agora intercede pelos transgressores. Então, ele vai ter uma autoridade junto a Deus, por aqueles que transgrediram a lei. Outro texto que a gente já está, vamos dizer, bem familiarizado com esse texto é o Salmo 110. É o salmo mais citado, como a gente sabe, no Novo Testamento. E descreve o Messias inicialmente como rei e, no versículo 4, especialmente, como sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o Salmo 110 apresenta esse Messias como rei e sacerdote. Então, Jesus é o ungido desde a encarnação, na medida em que não se pode separar a ação do Espírito Santo da pessoa do Filho de Deus, feito homem. Sabe que Jesus já se encarnou por obra do Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo desde o início. Ao mesmo tempo, porém, devemos recordar que ele recebe uma particular unção do Espírito Santo no dia do seu batismo no Jordão. Unção em vista do seu ministério público. Essa unção de Jesus vai se derramar também sobre o seu corpo místico. Jesus vai associar à sua própria vida e missão os seus apóstolos e toda a igreja. Então, os seus apóstolos e a igreja vão participar da vida e da missão do Mestre. Vão ser ungidos com o mesmo Espírito do Mestre. Pentecostes diz exatamente isso. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no dia do batismo, para que ele pudesse viver a sua vida pública, a sua missão pública. Esse Espírito no dia do Pentecostes vai descer sobre a igreja primitiva, para que a igreja possa
continuar a missão de Jesus publicamente. Continuar publicamente a missão de Jesus. Certo? Mas se você olhar bem, pense um pouquinho comigo. Vamos pensar aqui só na vida adulta de Jesus. Jesus, quando começa a sua vida pública, ele parece muito com um profeta. Ele é um rabi profeta que ensina e que faz milagres, tem os sinais proféticos. Como Elias, como Eliseu. Por isso que as pessoas achavam que ele era um profeta. Quem dizem os homens que eu sou? Um profeta. João Batista, Elias, Jeremias. Bom, um profeta. Essa era a resposta fundamental. Jesus, depois, na sua paixão e morte, se apresenta como sacerdote vítima. Fica claro a sua identidade sacerdotal e de vítima, de cordeiro. Mas Jesus, quando ressuscita, é clara a realeza dele. Não estou dizendo que a realeza dele não brilha ao longo de toda a vida. Brilha sim. A própria cruz, a luz de São João, ela é toda manifestação da glória de Deus, da realeza divina. Mas assim, a realeza de Jesus fica muito mais clara, muito mais evidente, brilha com muito mais clareza na ressurreição de Jesus. Ele está glorioso. Ele venceu todos os inimigos. Ele é o rei vitorioso. Venceu a morte. Reina sobre a morte, sobre o pecado, sobre os inimigos do homem. E ele sobe ao céu como rei, para sentar à direita do Pai, para reinar. Então, profeta, vida pública, pregação e obras, sinais. Sacerdote, vítima, paixão e morte. Rei, ressurreição, ascensão. Subida ao céu, direita do Pai, está sentado o nosso Senhor. Mas se a gente pensar na infância de Jesus, na infância de Jesus já brilha o fato de que ele é rei. Né? Imagine aí que ele já é rei. Na Anunciação fica claro isso. Se faz referência ao fato de que ele vai receber o trono de Davi, seu pai, e vai reinar para sempre. José é da linhagem de Davi, para deixar clara a realeza de Jesus. Então, o contraste entre o rei Herodes, esse pseudo-rei, e o verdadeiro rei, o menino Jesus que nasce, que é adorado pelos magos, que a tradição acabou transformando em reis também, que adoram o verdadeiro rei. Então, brilha já na infância de Jesus o aspecto da realeza de Cristo. Nos evangelhos da infância, brilha já esse aspecto da realeza de Cristo, lido à luz da Páscoa de Cristo, claro. E essa tripartição do ministério público de Jesus, porque a gente pode distinguir, mas não deve separar tudo. Jesus tem uma missão, e na missão tem aspectos de profeta, tem aspectos de sacerdote, tem aspectos de rei. Tudo isso compõe o que Jesus é, o que Jesus realiza. Então Jesus é ao mesmo tempo sacerdote, profeta e rei. Certo? E esse esquema da tripartição da missão de Cristo, essa missão que vai ser continuada pela Igreja, ele vai ser assumido de modo especial pelo Concílio Vaticano II. Isso a gente trata bastante disso lá no nosso curso de Sacramento da Ordem, no nosso manual Consagrados para a Missão, para quem já quiser começar a ler. Consagrados para a Missão, da editora Eclésia. A gente trata um capítulo sobre, ou mais capítulos inclusive sobre isso. A triamúnera de Cristo, a triamúnera da Igreja, a triamúnera dos apóstolos e dos seus sucessores, dos bispos, presbíteros e diáconos. E essa doutrina, então, ela se transforma numa doutrina eclesiológica. De Cristo ela passa para a Igreja, porque a Igreja é o corpo místico de Cristo, a Igreja continua a missão de Cristo, e ela é acolhida de um modo muito forte pelo Concílio Vaticano II. Então, o Concílio Vaticano II ele vai recordar a triamúnera de Cristo. Você pode ler lá em Lumen Gentium 13:1, Lumen Gentium 21:2.
e vai aplicar essa triamúnera de Cristo aos bispos, padres, diáconos e aos leigos também. Todo mundo participa da triamúnera de Cristo, do tríplice ministério de Cristo, dos 3 aspectos da missão de Cristo, da única missão de Cristo. Entenda que João Paulo II ele chama a atenção para esse fato. A gente não deve ver a triamúnera, esses 3 aspectos da única missão de Cristo, como se fossem 3 missões diferentes. Não, Cristo não tem 3 missões diferentes. Cristo tem uma missão. Nessa grande missão, ele cumpre um papel profético, um papel sacerdotal, um papel de rei. Ele é rei, sacerdote e profeta. Então, sobre os bispos, você pode ler Lumen Gentium 21 e depois de 24 a 27, que fala do serviço episcopal. Então, Lumen Gentium 21, depois 24 a 27, você tem a visão, a verdadeira teologia da triamúnera dos bispos, o serviço episcopal apresentado à luz da tríplice missão de Cristo. Sobre os padres, leia Lumen Gentium número 28, mas também, e aí eu diria até mais, tem mais conteúdo, Presbyterorum Ordinis, o decreto Presbyterorum Ordinis, do número 4 ao número 6. São 3 números, cada um deles apresenta, né, um ofício do padre, do sacerdote, do presbítero. Santificar, reger, governar, ensinar. Finalmente, discretamente, o tema aparece também no diaconato, já que a teologia do diaconato na época era muito débil, porque por 1000 anos a Igreja Latina ficou sem diaconato permanente. Então, quase 1000 anos sem uma reflexão sistemática sobre o diaconato. Então, está se retomando ali. Tanto existe uma abertura para que se reintroduza o diaconato permanente na Igreja Latina, quanto também se recomeça a refletir sobre o diaconato permanente. Tá. E então você pode encontrar a tríplice diaconia, lá em Lumen Gentium 29. A diaconia do altar, a diaconia da palavra, a diaconia da caridade, que correspondem aos 3 ofícios de Cristo. A triamúnera de Cristo. Sobre os fiéis leigos, você pode ler lá na Apostolicam Actuositatem, o decreto sobre o apostolado dos leigos, número 2. Também Lumen Gentium número 34. Agora eu vou citar alguns parágrafos do Catecismo da Igreja Católica e você pode anotar com muita tranquilidade para depois aprofundar. Nossa aula deseja que você possa depois fazer um dever de casa, né? Aprofundar o que a gente está dizendo nessa aula, lendo a riqueza do Catecismo da Igreja Católica. Então você pode ler, por exemplo, para aprofundar esse tema, 6 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica que eu digo agora. Parágrafo 436, 783, 1241, 1546, 1581 e 1585. Ok? Se ficou na dúvida, volte um pouquinho o vídeo, reescute os 6 parágrafos, dever de casa. Leia os 6 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica e isso vai te fazer muito bem, certamente. Bom, agora nós vamos passar para o número 6.3.3. Nós vamos analisar agora diretamente os 3 ministérios sob a ótica da mediação descendente e ascendente. E vamos começar pelo serviço profético. Então, vamos falar pouco do serviço profético e já explicamos o porquê. Corresponde à mediação descendente, aquela que desce, né, de Deus para os homens. Corresponde à mediação descendente da revelação,
ainda que o elemento da transmissão da verdade esteja implícito nas demais categorias. Então, o serviço profético, ele pertence a essa dimensão descendente da mediação, né? Da mediação, perdão. Quando Deus se revela, quando Deus fala ao homem, quando Deus quer, através do profeta, dizer algo ao homem, revelar algo ao homem, é um movimento descendente. Deus quer dizer uma palavra ao homem. Deus quer revelar algo ao homem. Deus quer conduzir o seu povo numa direção e usa o profeta para isso. Isso é muito importante, né? Ou seja, o serviço profético, ele deve ser entendido normalmente nessa linha da mediação descendente, né? Toda a ideia, a noção de revelação está nessa mediação descendente. É claro que, entendam, por meio de cada ação divina, Deus se revela. Inclusive, se a gente pensar numa ideia como a de sacrifício, que normalmente a gente associa a um movimento ascendente, oferta a Deus. É claro que através do sacrifício também se revela algo da verdade divina. Se revela, por exemplo, a condição de pecado do homem. Se revela, por exemplo, a santidade de Deus. Se revela, por exemplo, a necessidade de uma ponte entre Deus e os homens. De uma mediação entre Deus e os homens. Se revela, por exemplo, o perdão de Deus. O amor misericordioso de Deus. Então, em cada um dos movimentos da grande mediação de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto no movimento descendente como no movimento ascendente, de alguma forma brilha o aspecto da revelação. Porque Jesus Cristo revela Deus em tudo que Ele é, em tudo que Ele diz, em tudo que Ele faz. Palavras, gestos, e através do próprio ser dele, ele revela, né? Então, na cruz, ele, em silêncio, ele está revelando, ele está falando em silêncio. Ele está falando de humildade, ele está falando de paciência, ele está falando de amor que sofre, ele está falando de misericórdia. Ele está falando, dando uma mensagem salvífica para os homens. Já que estamos falando do Cristo crucificado, podemos pensar justamente no sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, ele revela, por um lado, o estado do homem sem Deus. Quem é o homem sem Deus? É um pobre coitado que merece a morte, que está num estado destruído. Está destruído pelo pecado. Jesus assume tudo isso. Mas ele revela o estado do homem sem Deus e revela também o amor redentor de Deus pelo homem. Ele revela tudo isso sendo sacerdote e vítima ao mesmo tempo, sendo Deus e homem. Então ele revela o estado do homem sem Deus, o amor misericordioso de Deus pelo homem, sendo Deus, sendo homem, sendo sacerdote, sendo a vítima. Então, o sacrifício de Jesus revela. Mas quando a gente pensa propriamente dito no serviço profético, ser instrumento da palavra de Deus, claramente isso está inserido dentro da mediação descendente. Pois a verdade vem de Deus para o homem. Pois a palavra de Deus desce por meio do profeta ou do Filho de Deus diretamente, que é a palavra de Deus que se encarna. O título profeta é usado juntamente
com o título de mestre nessa visão da Triamúnera. Título de mestre em latim, magister. Na Bíblia, os dois termos são distintos, têm as suas nuances próprias. Mas, por outro lado, convergem na missão. Tanto o profeta como o magister anunciam, falam da palavra de Deus. Oferecem a palavra de Deus para os homens. Os dois ensinam a verdade divina. São instrumentos da revelação do Senhor, da palavra do Senhor. Sob este aspecto, profeta e mestre são quase que sinônimos, possuindo o mesmo significado de revelador, daquele que revela, ou do instrumento da revelação. Tendo em vista que a categoria de revelação, como mediação salvífica, já foi estudada por nós, lá no início do nosso curso, recordo que nós tivemos uma aula sobre Jesus Cristo, profeta e mestre. Era o número 6.2.1 do nosso curso, a salvação mediante a revelação. Jesus Cristo, profeta e mestre. Então, tendo em vista que a gente já falou bastante disso lá, nós não vamos prolongar o nosso discurso. Fizemos só algumas observações para não deixar passar em branco esse primeiro momento da apresentação do tríplice ofício de Jesus à luz do duplo movimento da mediação, descendente, ascendente. Então, profeta, mestre, nós estamos no âmbito de um serviço que Jesus presta, que é um serviço onde fica clara a sua mediação descendente. Ele nos traz a palavra, a verdade, ele revela. Ele comunica a verdade de Deus para os homens. Bom? Mas agora vamos falar do ofício sacerdotal. No que concerne o sacerdócio de Cristo, nós já estudamos bastante o assunto. Inclusive a ampla definição de Tomás de Aquino sobre o sacerdócio. Lembremos que ser sacerdote significa, num sentido mais restrito, ofertar um sacrifício. O sacerdote é aquele que oferece um sacrifício. E nessa ideia de oferecer um sacrifício, fica clara a ideia do que? Oferecer um sacrifício a Deus, mediação ascendente. Mas um sacerdote, ele é instrumento de Deus para salvar os homens. Ele é escolhido por Deus, ungido por Deus para a salvação dos homens. Então também tem no sacerdote o movimento descendente. O sacerdote, no ato de sacrificar, realiza o movimento ascendente. Mas ele é escolhido por Deus para a salvação dos homens, e fica claro que em alguns ofícios sacerdotais, como na bênção, como no perdão dos pecados, ele tem um papel de mediação descendente também. Então a gente encontra na figura do sacerdote a dupla dimensão de mediação. A mediação ascendente, a mediação descendente. O aspecto mais específico, mais tradicional do sacerdócio é a oferta do sacrifício. Sacerdote é quase sinônimo de sacerdote, é dizer que o sacerdote é aquele que oferece o sacrifício a Deus. Mas ele também é instrumento de Deus para a santificação, para a salvação do seu povo. Então, os dois aspectos caminham juntos. Na carta aos Hebreus, onde se desenvolve a mais bela, como você já sabe, tendo estudado cristologia, vamos dizer, teologia sacerdotal de Cristo, no Novo Testamento, o Filho de Deus se torna sacerdote.
trata-se de um cômpito específico de Jesus Cristo enquanto homem. Mesmo que o valor da atividade sacrificial esteja ligado à identidade divina do Verbo encarnado. A carta dos Hebreus deixa claro que Deus escolhe dentre os homens um sacerdote. Então o Filho de Deus se torna sacerdote, né? Pode realizar uma função sacerdotal porque ele se fez homem, enquanto homem. Então o valor da humanidade de Jesus é claro. Mesmo que a gente saiba que para que Jesus pudesse realizar o ato sacrificial que ele fez, que ele realizou, com a eficácia redentora, universal e eterna, ele precisava ser Deus. Então só o Filho de Deus eterno, se fazendo homem, é que poderia realizar o sacrifício de salvação e ser sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jesus Cristo se torna sacerdote em virtude da união hipostática. É a partir da encarnação. Como você pode ler lá em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de 5 a 10. A função de mediador, no sentido mais técnico do termo, mais específico do termo, e também de sacerdote, que são dois conceitos gêmeos que andam sempre juntos, a gente vê isso desde o início do curso de soteriologia, não se atribuem ao verbo enquanto tal. Pois esta função implica, como recorda Santo Tomás de Aquino, recordem o conceito de mediador segundo Santo Tomás de Aquino, objeto das nossas aulas passadas. Uma certa diferença, uma certa inferioridade em relação a Deus. Então, para Santo Tomás de Aquino, o mediador está no meio, entre as duas partes. E para estar no meio, Santo Agostinho destaca que ele tem que ser como Deus e como homem. Então, é o Deus que se fez homem, ele é como Deus, ele é Deus como Deus, e é homem como homem, né, como os homens. Santo Tomás diz que, sim, ele é mediador, ele está no meio, mas ele tem que ser em algum aspecto diferente de Deus, diferente do homem. Diferente de Deus, porque ele é homem. Diferente dos homens, porque ele é um homem santo. E entenda, se tem algum aspecto de diferente para Deus, então esse ser é claramente inferior a Deus. Então, para Santo Tomás, é claro que o mediador é inferior a Deus. Então, Jesus, o verbo, enquanto verbo, ele não pode ser mediador. Tanto porque não tem uma diferença entre ele e Deus, ele é Deus, 100% Deus, como ele não pode ser inferior a Deus e ficar no meio entre Deus e os homens. Ele é Deus, ele está na parte de Deus. E tanto para Agostinho quanto para Tomás, Jesus Cristo é mediador enquanto homem. Isso é importante. Então, o homem, Jesus, se encontra entre Deus e a humanidade necessitada de salvação. Todavia, a humanidade de Jesus, como nós sabemos, subsiste no verbo, união hipostática, que a assumiu. Vamos ler Suma Teológica, terceira parte, questão 22, artigo 3. Ainda que Cristo não fosse sacerdote enquanto Deus, mas enquanto homem, a mesma e única pessoa era sacerdote e Deus. Ele é sacerdote enquanto homem, mas ele também é Deus. E quem realiza a ação sacerdotal é uma pessoa. Essa pessoa é divina, não tem duas em Cristo. Certo? Então, lembrem-se do que já estudamos na Cristologia e do que estamos estudando aqui no curso de Soteriologia. Jesus ofereceu a si mesmo. Desta forma, ele é ao mesmo tempo sacerdote e vítima, como sabemos. Ele realiza em si mesmo, de um modo superior, toda a economia sacrificial precedente. A gente pode pensar até na economia sacrificial humana, de um modo muito largo, mas eu te convido a pensar, pelo menos, na economia sacrificial veterotestamentária.
Essa economia sacrificial, tanto humana, no sentido largo, todos os sacrifícios que a humanidade já fez para a divindade, quanto, especialmente, veterotestamentária, essa economia sacrificial, ela é incapaz de obter a verdadeira redenção para o homem. Só o sacrifício de Cristo, só o sacerdócio do Deus que se fez homem, enquanto o homem é sacerdote, mas o sacerdócio é perfeito e pleno, porque o sujeito é Deus, e o sacrifício só pode acontecer porque ele é homem, para morrer e sofrer, mas ele é perfeito e eterno e eficaz, e consegue a salvação de todos os homens, porque ele é Deus, porque o sujeito é Deus. Então, o sacerdócio de Cristo é para sempre. O sacerdócio de Cristo é para sempre. Toda a economia sacrificial antiga, ela vai encontrar no sacrifício de Cristo, no sacerdócio de Cristo, o seu cume, o seu ápice, a sua perfeição. Tudo conduz para o sacerdócio de Cristo, que é o cumprimento de toda a economia sacrificial veterotestamentária. Sacerdote para sempre. É assim que Hebreus 7:21 e Salmo 110, 4 falam de Jesus Cristo. Salmo 110, versículo 4, falando do Messias que há de vir, rei e sacerdote, para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Hebreus 7:21, referindo-se diretamente à figura de Jesus Cristo, que é aquele que foi anunciado lá pelo Salmo 110, versículo 4. Entretanto, é necessário distinguirmos no ministério sacerdotal de Cristo, por um lado, a oferta do sacrifício. Jesus Cristo realizou seu sacrifício uma vez por todas na cruz. Ele realizou um ato sacerdotal, um sacrifício que alcançou a salvação, a redenção para todos os homens de todos os tempos. Esse sacrifício não se repete. Ele não está se repetindo indefinidamente por aí também não. Inclusive essa é uma das acusações insanas do luteranismo contra a Igreja Católica, porque quando nós dizemos, católicos, quando nós dizemos que a Eucaristia é um sacrifício, os luteranos têm a impressão que nós estamos dizendo que vamos, por meio da missa, vamos levar Jesus para a cruz de novo. Então, em cada missa é como se Jesus fosse crucificado de novo, morresse de novo pela salvação dos homens. Não é isso. A missa é o memorial do único sacrifício de Cristo. A missa torna presente aqui e agora, para a comunidade que celebra, o mistério do Calvário, da morte de Jesus Cristo. Não se multiplicam os sacrifícios de Cristo ou as crucifixões de Cristo. A única cruz, o único sacrifício, se torna presente na multiplicidade das comunidades que celebram o santo mistério da Eucaristia. É assim que nós devemos entender. É a noção de memorial, em hebraico zikaron, em grego anamnesis, que fazemos. Fazer isto em memória de mim, de Jesus. Celebrar o meu memorial. Eucaristia é isso. Então temos que distinguir, por um lado, nós temos essa oferta do sacrifício de Cristo, que se realizou uma vez por todas. Uma só vez. Um único sacrifício eficaz, salvífico, contra a multiplicidade dos sacrifícios veterotestamentários. Esse contraponto, essa contraposição fica clara na carta aos Hebreus. Muitos sacrifícios, isso mostrava justamente a incapacidade dos sacrifícios do Antigo Testamento de realizar o que eles desejavam, a redenção dos homens. Um único sacrifício, se é verdadeiramente eficaz, então é suficiente, basta.
Foi o que Cristo realizou. Por outro lado, a gente deve separar a questão da oferta do sacrifício de Jesus, por um lado, que aconteceu uma vez por todas, do cumprimento dessa obra salvífica na vida da humanidade. Ou seja, essa redenção objetiva que Cristo realizou no Calvário, na Sexta-feira Santa, historicamente delimitada, ela tem um efeito que ultrapassa, transcendente, que ultrapassa os limites do tempo e do espaço, e que chega a todos os homens de todos os tempos. Um efeito, né, graças à natureza teândrica de Jesus e ao valor teândrico do seu sacrifício. Então, em cada liturgia eucarística, por exemplo, esse sacrifício está presente, esse único sacrifício. Não só o único sacrifício está presente, mas os efeitos desse sacrifício estão presentes ali também. Porém, essa redenção objetiva, ela deve se traduzir em redenção subjetiva, ela deve entrar na vida de cada pessoa, de cada homem. De cada homem. Por isso, Jesus Cristo no céu, ele, como sacerdote, ele apresenta ao Pai a sua vida em favor dos homens que precisam receber essa redenção em suas vidas. E a igreja tem essa missão, justamente a igreja prolonga a missão de Cristo, uma missão redentora. Mas a igreja não vai realizar a redenção objetiva. A igreja serve a redenção subjetiva. Ela leva aos homens a possibilidade do encontro com Cristo, com o Redentor, com os efeitos da redenção objetiva. Ela convida os homens a abrirem o coração e a percorrerem o caminho da redenção em nosso Senhor Jesus Cristo. A força do sacrifício vale para sempre. Por quê? Com uma única oferta, diz a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre, levou à plenitude para sempre, quantos estão sendo santificados. Né? Então, Jesus Cristo alcança para todos aqueles que derem o seu sim, que abrirem o seu coração, que quiserem percorrer o caminho da santificação, a perfeição, né? A inteireza de uma vida de comunhão com Deus, de uma vida humana elevada à condição da filiação divina, né? Filha de Deus, sermos filhos de Deus, que maravilha. Podemos também ler sobre esse assunto a Suma Teológica, terceira parte, questão 22, artigo 5. Então, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, no céu, Hebreus 7, 25, ele está continuamente não se sacrificando, né? Não é que ele está crucificado no céu diante do Pai. Não. Ele é glorioso, está na glória, ele está ressuscitado, com as marcas da sua paixão. Mas ele está oferecendo ao Pai, no seu amor filial, a sua vida em favor dos homens. Ele quer alcançar do Pai graças para a humanidade. Ele quer que os frutos da sua redenção cheguem a todos os homens. Não se pode dizer que no céu continue formalmente o sacrifício de Cristo como imolação. Não. Mas que os seus frutos se apliquem às almas. Então ele pede ao Pai que os frutos da sua redenção cheguem a todos os homens. E o Espírito Santo é esse que, enviado pelo Pai e pelo Filho, leva aos homens, aos corações, os frutos da redenção de Cristo, da obra redentora de Cristo. De um modo que os homens possam ter a vida eterna, possam conhecer Jesus Cristo e o Pai, possam estar unidos a Cristo e em Cristo ao Pai, pela ação do Espírito Santo.
Em um sentido amplo, o sacrifício se revela como a oferta da própria mente, do próprio coração, da própria vontade a Deus. Neste sentido, a oração se apresenta como o coração do sacerdócio de Cristo. A oração, ela acaba sendo o coração do sacrifício. Uma coisa é você morrer numa cruz, outra coisa é você morrer numa cruz realmente ofertando sua mente, seu coração, tudo o que você é. E essa oferta você faz por meio da oração. Você une o sacrifício, ou melhor, o sacrifício acontece num espírito de oração, num espírito de entrega, num espírito de oferta, não só corporal, física, mas de mente, de vontade, de alma, de coração. O que se encontra confirmado pelos sinóticos, especialmente por Lucas. Então Lucas mostra que Jesus Cristo é um homem orante. Ele se recolhe para orar. Ele se oferta ao Pai em oração. E na cruz nós encontramos vários momentos em que Jesus Cristo dialoga com o Pai, reza. Faz a sua última oração ali, crucificado. Vale a pena a gente associar a cruz, como faz o Evangelho de São João, o longo discurso do adeus, do capítulo já do capítulo 13, né, depois da última ceia, incluindo a última ceia que faz parte dessa grande cena, até o capítulo 16, né? Mas ninguém pode deixar de lado a oração sacerdotal, no capítulo 17, é claro. Então esse discurso do adeus, do capítulo 13 ao 16, se conclui com a solene oração sacerdotal. E essa oração sacerdotal, como recorda o Papa Bento XVI, no seu segundo volume, Jesus de Nazaré, quando ele fala no ambiente da última ceia, ele dedica um capítulo à oração sacerdotal de Jesus. E lá na minha playlist Formações, no meu canal do YouTube, você encontra uma aula que eu dei sobre isso há muitos anos atrás já. Acredito que foi em 2014. Então, há uns 6, 7 anos atrás, eu dei uma formação sobre isso, num retiro. Oração sacerdotal de Jesus, segundo Bento XVI. E ali, na oração sacerdotal de Jesus, ela tem uma estrutura e tem muita analogia com a oração do sumo sacerdote no dia do Yom Kippur, que era o dia da expiação, do perdão dos pecados. Ela é tripartida. O sumo sacerdote ele rezava primeiro por si mesmo, depois pela sua família, depois por todo Israel, por todo o povo de Deus. Jesus Cristo também vai rezar primeiro por ele mesmo, depois pelos apóstolos, como a família, o círculo mais próximo dele, depois por todos aqueles que vão crer nele, por todo o corpo místico dele, a igreja. E o que mais elas têm em comum? O sumo sacerdote faz essa oração antes de entrar no Santo dos Santos, realizar o sacrifício e entrar no Santo dos Santos aspergindo sangue, para obter o perdão dos pecados junto a Deus, em favor do povo de Israel. É o que Jesus faz também. Ele faz essa oração pouco antes de ser preso, para começar a paixão dele, e o cume da sua paixão é a sua crucifixão, a sua morte, e ele vai derramar o seu sangue para obter junto a Deus, junto ao Pai, a salvação, o perdão para o seu povo, para a igreja, para o mundo. Então, se a oração consiste na apresentação da própria vontade, da própria mente, do próprio coração a Deus, e aí você pode ler a Suma Teológica, terceira parte, questão 21, artigo 1. Aí a gente entende como é importante a humanidade de Jesus. É preciso oferecer a Deus o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade. Mas o Verbo, enquanto Deus, não poderia fazer isso, porque ele é Deus de Deus, luz verdadeira da luz de luz verdadeira. Ele é Deus, ele está da parte de Deus. Mas o Verbo pode fazer isso encarnado. Enquanto homem, ele pode oferecer a sua inteligência humana,
seu coração humano, a sua alma humana ao Pai, em nome de toda a humanidade. O seu intelecto, a sua vontade, o seu coração, a sua alma, tudo o que ele é ao Pai em favor de todos os homens. A oração de louvor e de ação de graças também permanecerão funções sacerdotais realizadas por Jesus para sempre. Então Jesus no céu, ele como filho, ele agradece ao Pai, ele é grato. Eternamente grato, porque enquanto verbo ele recebeu tudo que ele é do Pai. E enquanto homem, ele adora o Pai como cabeça do corpo dos adoradores, do corpo de toda a humanidade que se submeteu a Deus e que tem a alegria de adorar a Deus, o verdadeiro Deus. Então isso também faz parte das funções sacerdotais de Jesus. Jesus encabeça o louvor e a adoração que a humanidade presta por Cristo, com Cristo e em Cristo ao Pai, como a doxologia final da oração eucarística nos ajuda a entender. Nosso louvor que sobe ao Pai, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória. A igreja oferece ao Pai toda a honra e toda a glória, mas como? Por Cristo, através de Cristo, com Cristo. Cristo está conosco, oferecendo como cabeça esse louvor. E em Cristo, radicados em Cristo, participando do ser do Cristo, como corpo de Cristo, que a gente oferece. Participando do seu sacerdócio, que a gente pode oferecer esse louvor perfeito a Deus. Falamos do sacerdócio de Cristo, queremos falar da sua realeza. Cristo é rei. O título rei, juntamente com o de pastor e de senhor, é utilizado para descrever a função de guia, daquele que conduz, daquele que governa, aquele que protege, aquele que mostra o caminho. Pastor, vamos falar um pouquinho desse título? Pastor é um título escolhido desde o Antigo Testamento para indicar, por um lado, a solicitude de Deus para com o seu povo. Deus conduz o seu povo como um pastor. Salmo 23 ou 22. 22 na liturgia, 23 nos estudos bíblicos. E também Ezequiel 34, do versículo 11 ao 16. Deus é verdadeiro pastor do seu povo. Deus conduz o seu povo com amor, com uma lealdade, com uma fidelidade ímpar, divino. Mas essa expressão também serve para designar os chefes de Israel, especialmente os reis, que devem agir em favor do povo. E no fundo os reis, eles eram entendidos, ou deveriam ser entendidos, como uma espécie de representantes de Deus, como vigários de Deus, como homens que deveriam representar Deus junto ao seu povo. Nós sabemos, basta ler o primeiro e segundo livro dos reis, e também os livros a história do cronista, para a gente ver que muitos reis não fizeram isso, infelizmente. A insatisfação de Deus para com os pastores de Israel fica claro nos 10 primeiros versículos do capítulo 34 de Ezequiel. Aqueles que deveriam apacentar o seu povo não agiram corretamente, não foram fiéis a essa missão. O próprio Jesus Cristo ele se apresenta como bom pastor, capítulo 10 de São João, versículo 1 a 18. Aquele que com amor e misericórdia fala às suas ovelhas, cuida das suas ovelhas, protege as suas ovelhas do lobo, dá a vida pelas suas ovelhas, vai ao encontro da ovelhinha perdida. Você pode lembrar também aqui de Lucas 15, 3 a 7. Está se preparando aí o ambiente para a passagem, a parábola do filho pródigo. E também Mateus 18, 12 a 14. Quanto, vamos dizer, ao título de rei propriamente dito, falamos um pouquinho de pastor, mas quanto à realeza, devemos lembrar que no Antigo Testamento existia a ideia de que o verdadeiro rei de Israel era Deus. Os reis eram, da mesma forma como nós dissemos sobre os pastores, os reis de Israel eram, na verdade, representantes de Deus, ungidos de Deus. Às vezes Deus, para deixar isso claro, chama até eles de filhos de Deus,
Vai dizer que eles são meus representantes, como um filho deve ser um representante do pai. E Jesus Cristo, ele também, assim como ele se apresenta como o bom pastor, como o verdadeiro pastor, ele se apresenta como aquele que anuncia o reino. Ele se apresenta como aquele que veio trazer o reino. Ele anuncia o reino, é o centro da sua pregação. Nós vimos isso no nosso curso de Cristologia. Não repito. Ele é o Alto Basileia, essa expressão de origens que fez sucesso na história da teologia. Ele é Alto Basileia. Ele mesmo é o reino. Eu participo do reino na medida que eu estou em comunhão com Cristo. Cristo nos permite entrar no reino. Ele inicia o reino. Ele veio trazer o reino. Ele é o início do reino. Então o reino de Deus se abre por Cristo, em especial no momento solene dessa abertura. Fica claro que as portas se escancaram pela sua cruz e ressurreição, pela sua Páscoa. O reino de Cristo presente em Jesus Cristo pascal, e aí a estrutura pneumática de Jesus é como se fosse o convite para que todos entrem e participem, todos podem fazer parte do corpo de Cristo, participar do reino de Cristo, se consumará na parousia. Esse reino que já está entre nós, que já está acontecendo, ele vai se consumar na parousia. E atenção, a relação reino-igreja, não caiamos no risco de um dualismo, como o de Leonardo Boff, que opõe as duas coisas, mas a igreja é o início do reino, diz a Lumen Gentium. A igreja é o início desse reino entre nós. Então, por isso, tem aquela expressão famosa, né? Acredito que é de Oscar Cullmann. O já e o não ainda. O reino já está entre nós, mas não ainda em plenitude. Já estamos vivendo o reino. A igreja, quem está na igreja está vivendo o reino de Deus. A igreja não só anuncia o reino que vai vir, a igreja já é o início do reino. Mas a plenitude do reino há de vir. O céu, nós vamos estar num patamar muito superior do reino, se comparado com aquele que nos encontramos agora, na ordem da fé e da sacramentalidade. Mas a plenitude do reino vem com a parousia. Quando Jesus Cristo vier glorioso, aí nós vamos participar da plenitude do reino de Deus. Então a realeza de Jesus Cristo é preparada no Antigo Testamento, a partir de dois estratos, ou fontes diferentes. Jesus Cristo é Deus e homem, então Deus e homem. Então os dois estratos correspondem à dupla natureza de Cristo. Ou seja, a realeza do próprio Deus. O Antigo Testamento fala de Deus como rei. Jesus Cristo é Deus. Então Jesus Cristo realiza isso, claro. Por um lado. E por outro lado, a profecia feita pelo profeta Natã a Davi, ao rei Davi. Segundo Samuel 7. De que um seu descendente, um filho de Davi, vai reinar para sempre. Vai ser Messias, o Cristo ungido para sempre. É o Salmo 110, na primeira parte dele, fala dessa messianidade, Messias real, né? A realeza do Messias. Então o Messias é o rei davídico, que governará para sempre, trazendo justiça e paz. Então, enquanto Jesus realiza tudo aquilo que tinha sido dito no Antigo Testamento sobre Deus. Deus é o verdadeiro rei. Enquanto homem, Jesus é o filho de Davi, que realiza as profecias feitas relativas ao descendente de Davi, que vai reinar para sempre, o ungido do Senhor. Especialmente a profecia no capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Nos evangelhos da infância, existem, como eu disse, já muitas referências à realeza de Cristo. Né? A gente pensa na Anunciação, por exemplo. Então, se fala do trono de Davi, seu pai. Jesus Cristo vai ser aquele que vai reinar no trono de Davi, seu pai. Na sua entrada em Jerusalém, por exemplo, Jesus vai cumprir a profecia que está presente lá em Zacarias, sobre o Messias rei que um dia vai entrar em Jerusalém sentado, montado num jumentinho.
Essa figura do jumentinho, o Messias sentado no jumentinho, fala de mansidão, fala de humildade, fala de paz. Jesus é coroado de espinhos na sua flagelação. A ideia da coroa, dos comentários ofensivos dos soldados romanos, mais proféticos. Oh, salve ao rei de Israel! Dão a ele um cetro, dão a ele colocam nele uma capa vermelha, como a capa de um imperador. E ali, sem querer, no meio daquelas brincadeiras sacrílegas, eles estão dizendo a verdade. Ele é rei, sim, ele é rei. Aquele homem desfigurado é rei. É o rei que veio para servir e não para ser servido. Ele é coroado de espinhos durante a sua paixão, foi crucificado sob o títulos crucis, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Escrito, diga-se de passagem, em 3 línguas, hebraico, grego e latim, para que todos pudessem ler na sua própria língua e ficasse clara a identidade de Jesus. E quando os judeus reclamam daquilo que for escrito, Pôncio Pilatos é direto. Está escrito, ponto. Não vou mudar nada. Como se fosse também um ato profético, querido pela providência divina. O verdadeiro sentido da sua realeza só se manifesta na cruz. Na cruz, a gente vê a grandeza do rei. Do rei que dá a vida pelas suas ovelhas. Do rei que dá a vida pelos seus súditos. Do rei que ama, que é misericordioso. Que entrega a sua vida para salvar o seu povo, como um nobre rei. E essa ideia se encontra lá no Catecismo número 440. Diante de Pilatos, Jesus afirma: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Tu dizes que eu sou rei. Para isso nasci. Para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. João 18, 36, 37. E aqui gostaria de ler com vocês também Atos 2, 36. Justamente Pedro termina o seu discurso dizendo: portanto, que toda a casa de Israel reconheça com plena certeza a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Ele é o Senhor. Ele é aquele que tem toda a autoridade, que está acima de todos. Ele é o Cristo, é o ungido. Então aqui Pedro termina o seu discurso dizendo a grandeza de Jesus, daquele que é Senhor, que é Deus, que é o Cristo, que está acima de todos, como um rei. No final do Evangelho de Mateus, também um texto que é sempre impressionante. Nós temos Jesus ressuscitado. E Jesus ressuscitado conclui o Evangelho de Mateus invocando, antes do mandato missionário, a autoridade que lhe foi dada. Jesus aproximou-se deles e disse, versículo 18, Mateus 28, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Eu que estou ressuscitado, sou o Senhor, como Rei, Senhor do céu e da terra. Toda a autoridade me foi dada. E é com essa autoridade que ele vai mandar os apóstolos em missão, para guiar o povo de Deus, para ensinar a boa nova aos homens, para santificá-los pelo batismo e pelos demais sacramentos. Mateus 25, nós temos a famosa imagem do juízo final, a partir do versículo 31 até o versículo 45.
E aparece então o Filho do Homem, que vai vir glorioso. E mais adiante, a partir do versículo 34, se diz: então o rei dirá. Então aquele que é juiz, ele é rei também. Ele julga e ele é rei, ele governa. Ele dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei a herança, em herança o reino do meu Pai. O reino que o meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. E por outro lado, ele dirá àqueles que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, versículo 41. Malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. E o critério será a caridade concreta. Vivida me levará ao lado direito do Cristo, não vivida me levará ao lado esquerdo do Cristo. Por isso pratiquemos, vivamos a caridade com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Amemos a Deus e ao próximo. Da mesma forma, no Apocalipse se delineia a dignidade da realeza de Jesus. O livro do Apocalipse chama Jesus Cristo de o príncipe dos reis da terra. Apocalipse 1:5 chama Jesus de Rei dos reis, Senhor dos senhores. Apocalipse 19:6. E no capítulo 21 do Apocalipse se fala de dois tronos. Tronos, a indicação da realeza. O trono de Deus e o trono do Cordeiro. E desses tronos, um rio que, digamos, que escorre desses dois tronos. Eu dizia capítulo 21, mas me enganei, capítulo 22, versículo 1. Ele mostrou-me um rio de água da vida que brilhava como cristal e brotava do trono de Deus e do Cordeiro, que mostra a realeza do Cordeiro, que é, uma das imagens principais para dizer Jesus Cristo, o Cordeiro que está de pé e imolado, de pé, ressuscitado, imolado, aquele que traz as marcas da sua paixão. Do seu trono real, o Espírito Santo jorra. É o o Espírito que provém do Pai, do Filho, do trono de Deus, o Pai, do trono do Cordeiro, o Filho. Muito bonito essa imagem que o catecismo invoca para explicar o filioque. Bem, que é esse acréscimo que foi feito ao credo. E aí você remeto aqui às aulas que nós podemos oferecer de teologia trinitária para muitos de vocês que estão nos assistindo e que você pode seguir também na playlist do nosso canal YouTube. Basta na playlist Trindade. Tem um curso completo ali. Tem uma aula sobre a questão do filioque. Do ponto de vista do magistério, falamos bastante da Bíblia, né? E existe um documento, uma encíclica do magistério, que é a Quas Primas, do Papa Pio XI, de 1925. Ali encontramos não só a fundamentação bíblica do tema de Jesus Cristo Rei, mas também uma série de indicações tiradas da Sagrada Tradição. E nesse documento, o Papa Pio XI introduz no calendário litúrgico latino a festa de Cristo Rei. O contexto do documento é muito importante. O contexto é o da perseguição aos cristãos no México. Um estado que queria proibir qualquer tipo de expressão social da religião católica. Um ato realmente impressionante. O Estado mexicano simplesmente queria impedir as manifestações sociais públicas da religião católica. Fecharam as igrejas, as associações, proibiram os padres de celebrar, perseguiram, mataram
E a revolta por parte dos católicos foi à altura. Tem um filme que narra muito bem isto, que é um filme chamado Cristiada, se não me engano, que conta a perseguição e o martírio de muitos cristãos que foram, nesses últimos anos, beatificados e canonizados. Modelos de fé, de heroísmo na prática das virtudes, num tempo tão delicado, tão difícil. Vou falar já já desse padre, Padre Miguel Pro. Inclusive em língua portuguesa você encontra esse vídeo, né? Normalmente eu apresento livros, mas aqui um vídeo. Padre Miguel Pro é um dos mártires desse período. Uma história muito envolvente desse padre jesuíta. Bonita mesmo. Então, essa situação que envolve os mexicanos é uma situação que, no fundo, o Papa lê como uma tentativa do governo mexicano de retirar os direitos do próprio Cristo. Cristo é rei. Então Cristo tem o direito, né, de oferecer a todos os homens a possibilidade da fé e da salvação. E o Estado simplesmente quer tirar esse direito do próprio Cristo. Desse Cristo que age através, no tempo e no espaço, através da igreja. A igreja continua essa missão do Cristo. Mas é a autoridade do Cristo que reveste a igreja de autoridade. Então, perseguindo a igreja, assim como Saulo perseguia a igreja, o governo mexicano estava perseguindo o próprio Cristo, estava impedindo o Cristo de exercer a sua autoridade. Por isso que Cristo diz a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo vai descobrir então, através disso, que ao perseguir a igreja ele está perseguindo o próprio Cristo. O governo mexicano não aprendeu a lição. Persegue Cristo perseguindo os católicos. Então, contra o ateísmo imposto pelo Estado, os católicos mexicanos tinham uma viva consciência da realeza de Cristo. E esse mártir que eu acabei de citar, esse jesuíta Miguel Pro, ele vai, por exemplo, ele vai morrer, né, depois de um período preso, gritando, né, testemunhando a sua fé em Cristo, gritando: "E viva Cristo Ré!". Então, isso acabou se tornando uma espécie de brado de guerra. Os católicos vão resistir, vão lutar, até com armas, contra o governo mexicano, em defesa das suas vidas, em defesa da sua fé, em defesa do culto público e em defesa de Cristo Rei. A encíclica recorda a liberdade da igreja diante das ditaduras de direita e de esquerda. É um tema muito atual esse, que se colocam no lugar de Jesus Cristo, o único e verdadeiro Senhor. No que concerne à realeza do Cristo, o Papa indica duas causas para Jesus Cristo ser chamado rei. Primeira, pelo direito da natureza. Jesus Cristo é Deus. Enquanto Deus, a humanidade de Jesus Cristo deve ser reconhecida como rei. Por quê? Como real. Por quê? Porque pela união hipostática, Cristo recebe a potestas sobre todas as criaturas, o poder sobre todas as criaturas. Pela união hipostática, a humanidade de Jesus Cristo está acima de todas as outras realidades criadas. Cita-se, nesse caso, Cirilo de Alexandria, que afirma que Jesus obteve o poder sobre todas as criaturas, não com violência ou da mão de outros, mas a possui por causa de sua própria natureza e essência, pelo fato de ser Deus. A humanidade de Jesus, então, pode ser considerada real, goza da realeza. Da mesma forma, o segundo aspecto, a segunda causa, a humanidade de Jesus pode ser considerada real, goza da realeza, pelo direito da conquista.
E ela conquistou essa realeza por causa da obra da redenção. Porque a humanidade colabora com a obra da redenção. Adere perfeitamente pela sua inteligência, pela sua vontade, pelo seu amor, pelo seu coração. A sua alma, o seu corpo, ela se entrega totalmente à obra redentora de Deus. Fomos resgatados pelo sangue precioso de Cristo. Recorda a primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 19. Por esta razão pertencemos a Cristo, que nos recomprou com mais alto preço. Ensina São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Então, são duas causas. A primeira causa é pelo direito de natureza, porque Jesus Cristo é Deus, então a humanidade de Jesus goza da realeza. Segundo, pelo direito da conquista, porque a natureza humana de Jesus colabora com a obra redentora e por isso ela foi elevada. Recorda a carta aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 4 até o 10. Logo depois, o Papa diferencia o triplo poder, né? Aqui vem, recorda o pensamento de Montesquieu. O Papa diferencia, ele fala do poder legislativo, executivo e judiciário, e explica que, no fundo, esses três poderes são três expressões do único poder, que é o poder divino. Um poder que Jesus Cristo possui. Então, Jesus Cristo tem o poder, enquanto rei, tanto legislativo, quanto executivo, quanto judiciário. E esse poder que Jesus Cristo possui, que é depois apresentado à luz da Sagrada Escritura pelo Papa, né? Esse poder é conferido à igreja. A igreja participa desse poder. A igreja recebe essa autoridade do Cristo para cumprir a sua própria missão, a continuidade da missão de Cristo, para prolongar a missão de Cristo no mundo. Então a igreja participa da autoridade do Cristo, participa nesse tríplice poder. Por isso o Papa tem poder legislativo, o Papa tem um poder executivo, o Papa tem um poder judiciário. O Papa é a autoridade suprema da igreja para julgar, para legislar e para executar, para governar diretamente. Tá bom? E aí o bispo também vai exercer esse poder dentro das normas do direito na sua própria diocese. E sempre o modelo para o exercício da autoridade, o modelo é sempre Cristo, é claro. O modelo para a igreja é sempre Cristo, o seu esposo, a cabeça. Ensina ao corpo como agir. E os representantes da cabeça, os ministros, devem, participando da autoridade do Cristo, devem exercer essa autoridade como o Cristo, né? Numa atitude diaconal. Tanto quando eles julgam, quanto quando eles executam, quanto também quando eles legislam. O Papa ensina ainda que toda legítima autoridade humana, no fundo, também encontra na autoridade de Cristo o seu fundamento. E aqui eu termino recordando as palavras de Jesus a Pôncio Pilatos, que se vangloria da sua autoridade diante de Jesus, ele tem autoridade para condená-lo ou para deixá-lo ir, e Jesus recorda que toda a autoridade que ele tem, ele recebeu de Deus. É muito importante a gente lembrar isso. As autoridades públicas deveriam ter essa consciência de que elas receberam essa autoridade, a sua autoridade, em primeiro lugar, de Deus, através, por exemplo, dos votos. Mas que elas têm que prestar contas aos seus eleitores, sim, mas também a Deus. Porque toda autoridade pertence àquele que é rei do céu e da terra, aquele que é o rei do universo, aquele que é o rei da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A Ele toda honra, louvor e glória. Que Nossa Senhora interceda por nós
Que a bênção de Deus Todo-Poderoso esteja com cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.